Alô, amigos! Show de bola ter vocês aqui na Polis com a gente. Vamos aproveitar para falar um pouquinho de história, tá? Vamos falar aqui sobre um tema que é muito comum aí nos vestibulares da vida, muito comum no Enem, na parte relacionada com história geral, que é a Era Napoleônica. Vamos falar um pouquinho disso? Pois é, o que a gente chama de Era Napoleônica, ou que os historiadores chamam de Era Napoleônica, foi o período de cerca de 15 anos, né? Um período no qual Napoleão Bonaparte esteve à frente do governo francês, né? Primeiro como primeiro cônsul e depois como imperador da França, não é? E quem foi Napoleão Bonaparte? É uma figura que todo mundo conhece, né? Napoleão Bonaparte ele apareceu, né, na história francesa durante o período da Revolução Francesa. Ele ganhou muito prestígio porque ele foi um dos responsáveis pela resistência dos revolucionários franceses contra tentativas de intervenção externa na França, né? Houve um momento em que as monarquias vizinhas da França, Inglaterra, Prússia, Rússia, né, tentaram intervir militarmente na Espanha, na França, né, temendo a difusão dos ideais iluministas da Revolução Francesa por toda a Europa. Tá? Então, nesse momento, Napoleão ganhou grande prestígio. Se tornou um jovem general antes dos 30 anos, era um cara genial, isso aí é consenso entre os biógrafos de Napoleão, e não são poucos os biógrafos, né? Ele era realmente um gênio militar, tinha uma capacidade de liderança impressionante, um carisma assim com os seus comandados, com os soldados, que era uma coisa assim realmente admirável, né? Ele acabou chegando à frente do governo francês através de um golpe de Estado, né, que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Um golpe que ocorreu, né, durante o período do Diretório, foi uma das fases finais da Revolução Francesa. Para muitos, o 18 Brumário não significou nem exatamente um golpe de Estado, e teria sido mais um acordo entre Napoleão e as elites burguesas francesas, que haviam retomado o controle, né, do país após a chamada reação termidoriana, né? Eles retomam o controle sobre a revolução, que viveu um período muito radical durante a fase republicana, em que o país foi governado por Robespierre, líder dos chamados jacobinos, né, representantes das camadas populares. Ele acabou chegando ao poder através de um acordo. Para muitos não foi nem um golpe, né? A elite burguesa temia que a chama, né, revolucionária reacendesse novamente na França e teria entregue, né, o poder a Napoleão, que seria naquele momento a única pessoa, né, com um perfil capaz de manter o controle ali do país e evitar, né, que, conforme eu disse, a centelha revolucionária se acendesse novamente, né? De repente por parte de ultra-realistas que queriam a volta de Luís XVI ao poder, né, da dinastia Bourbon, ou então de parte dos jacobinos, né, que ainda tentavam, que eram mais radicais de esquerda, que ainda tentavam retomar o poder político na França. Então, Napoleão assumiu como primeiro cônsul francês entre 1800 e 1804. Em 1804, ele, através de um plebiscito, ele se tornou imperador da França e construiu, né, um dos maiores impérios da história europeia, né, que durou até 1815, quando ele foi deposto por coligações estrangeiras, né, formadas pela Áustria, pela Rússia, pela Prússia. Tá? Qual a importância de Napoleão, né, para a França? Por que ele é tão cultuado, né, apesar de ter exercido um governo bastante autoritário, né, principalmente depois que ele se tornou imperador? Tá? A importância reside no fato dele ter tomado medidas muito importantes, né, que modernizaram a França, conduziram a França à sua revolução industrial, vamos colocar assim. Ele tomou medidas importantes, né, ele fundou o Banco da França, criou uma nova moeda, o franco francês. Tá? Ele criou uma política de obras públicas para absorver, né,
a mão de obra desempregada, que não era pouca, ele apoiou a expansão colonial francesa, né, em direção à África, em direção à Ásia. Então, por todas essas realizações econômicas, ele é bastante conceituado, é bastante respeitado, né, assim, no contexto da história francesa contemporânea. Fora isso, ele também reformou a educação francesa, né, investiu em educação, na criação de escolas, investiu no ensino fundamental, imagina só, né, que é um problema em muitos países, aí, inclusive no nosso. Né? Napoleão investiu, já viu isso naquela época, investiu. Ele criou o chamado Código Civil, ou Código Napoleônico, que foi um código que consolidou, formalizou as conquistas burguesas durante a Revolução Francesa, enfim, desvinculou, né, a igreja de Estado. Então, por tudo isso, né, ele é considerado, sem dúvida nenhuma, a figura mais importante de toda a história francesa em todos os tempos. É realmente cantado em verso e prosa, né, e é uma das figuras históricas mais biografadas de todos os tempos. Tá? Ele terminou seus dias na ilha de Santa Helena, né, onde ele morreu. Isso depois de ter fugido da ilha de Elba, voltado para a França, né? Retomado o poder, ficou mais 100 dias no governo, foi chamado governo dos 100 dias, até que novas coligações que foram organizadas por países vizinhos da França acabaram derrotando definitivamente Napoleão. Aí ele foi lá para a ilha de Santa Helena, onde terminou seus dias. Possivelmente, acredito-se, ele tenha morrido envenenado. Né? Havia muito temor de que ele conseguisse novamente retornar à França, né, e ameaçar aí a estabilidade, né, política do país, as tentativas de se, digamos, restaurar o antigo regime, né, que foi o que aconteceu na França depois do fim da era napoleônica. Foi convocado o Congresso de Viena e tentou-se restabelecer o absolutismo, chamado antigo regime na França. Tá? Coisa que acabou não acontecendo. Por quê? Porque isso suscitou uma nova onda revolucionária chamada Primavera dos Povos, não é? Em que revoluções burguesas e proletárias, né? O proletariado no mundo tinha crescido muito depois da Segunda Revolução Industrial, então isso foi suficiente para impedir que o absolutismo, aquele sistema político que privilegiava a nobreza, ele retornasse. Não é? Então daí para frente a gente tem a implantação de estados liberais burgueses em toda a Europa. Tá ok, amigos? Então, fiquei muito feliz de vocês terem vindo aqui, tá? E espero que você continue com a gente. Compartilhe, divulgue a Polis entre seus amigos, mande sugestões, mande críticas. A gente está aqui para poder ouvir e atender a você. É um prazer muito grande e é a razão de ser do nosso trabalho. Muito obrigado por acompanhar a gente. Um beijo e até a próxima.